Meus amigos, não é de hoje que a passagem bíblica de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 6 a 9, inquieta a humanidade. Agora, sobretudo, esta palavra do apóstolo Paulo inquieta, porque estamos vendo uma organização mundial querendo assenhorar-se dos destinos da humanidade, porém alguma coisa ainda a retém, o que vai diretamente de encontro à palavra do apóstolo que diz o seguinte, em Tessalonicenses 2, em segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, no versículo 7. Porque já o mistério da injustiça ou da iniquidade opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então, no versículo 8, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Bem, estudiosos se dividem nesse momento se é um texto profético ou uma leitura do momento em que o apóstolo vivia. De modo geral, as duas interpretações estão certas. No momento, o momento em que o apóstolo vivia, o cristianismo detinha, sim, o poder global do iníquo. Mas o sentido profético também coloca esse texto sempre na atualidade. Hoje, por exemplo, o poder global quer simplesmente implantar a sua Agenda 2030, a maior revolução social e política de todos os tempos, imposta a goela abaixo da humanidade. E algo o retém. Daí podemos ler o texto bíblico nesses dois vieses, o profético e a leitura temporal do apóstolo. Em todos esses séculos de cristianismo, algo reteve o poder global. E no momento, na atualidade, algo muito específico continua retendo este poder global. Não é preciso investigar muito para saber o que é que retém a vinda do iníquo, ou seja, a implantação total do poder global do governo mundial. Donald Trump. E quem mais nos certifica isso, senão a adesão plena e aberta e descarada do Vaticano, sim senhores, do Vaticano, contra Donald Trump. É isso que corrobora a interpretação do presente. Saiu Nancy Pelosi, entrou o Vaticano e a perseguição continua. O que está obstaculizando finalmente, ou a declaração final, ou o ato final, a vitória final do globalismo é exatamente a política de Donald Trump. E precisa ser tirada de lado. Portanto, não demorou 3 dias para surgir uma nova batalha no horizonte de Trump. Agora, com o Vaticano encabeçando o perigo de uma América comandada por Donald Trump. Esse senhor que vocês estão vendo, vou mostrar aqui para vocês, esse senhor que vocês estão vendo no vídeo é Jeffrey Sachs. Quem é Jeffrey Sachs? É o mentor da Agenda 2030 e dos seus 17 tópicos a serem implantados na maior revolução social e política que o mundo já viu. Os tópicos muita gente já sabe, alguns até de cor, mas não custa lembrá-los. O Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável mantém-se em 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, inseridos na agenda, que foram, digamos, gestados
na perniciosa e doentia ou diabólica cabeça desse senhor Jeffrey Sachs. O primeiro ponto, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Como é possível? Como é possível acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares? Eu me lembro, esse comentário é recorrente, muita gente diz, se o Vaticano vendesse tudo e distribuísse o dinheiro entre os pobres, acabaria com a pobreza. Acabaria por 2 dias. E só com os pobres de Roma, é bom que se diga. Porque dinheiro é como planta para gafanhoto, uma vez devorado, é preciso fazer mais. E aí, vender o que mais? Esta solução simplesmente é inaplicável. Não se pode pegar todas as fortunas do mundo e dividir entre os pobres para solucionar o problema da pobreza. Porque uma vez acabado o dinheiro, é preciso fazer mais. Mas se o dinheiro do empreendedor acabar, como ele empreenderá? Esse é um problema insolúvel. E por causa da insolubilidade do problema, é que Jesus Cristo disse para Judas: pobres havereis sempre entre vós. Não é possível nesta terra solucionar o problema da pobreza. O que é possível nesta terra é solucionar o problema da perdição da alma. Esse é o papel da igreja, mas não da pobreza. Até porque a pobreza não é condição para salvação ou perdição da alma, porque se assim fosse, Jesus diz, há muito mais pobres no céu. A pobreza seria uma grande vantagem. Passa-se penúria neste mundo para receber lá na vida eterna a coroa da vitória. Mas nem esse é o sentido da pobreza. O sentido da pobreza aqui está associado à estrutura da realidade. É como se disséssemos o seguinte: entre as manadas de bois não haverá o fraco. Todos os bois daqui para diante, daqui para frente serão fortes. O mesmo com os gnus. Entre as grandes manadas de gnus não haverá o débil, o fraco, o mais jovem e aquele que fica para trás. Todos serão igualmente fortes, com o mesmo tamanho, o mesmo peso e a mesma energia. Bem, mas aí os leões morreriam de fome, porque os leões geralmente atacam aqueles que ficam para trás por conta de sua debilidade. O mesmo, por exemplo, teria que ser aplicado aos gramados. Os gramados, todos os pezinhos de grama de hoje em diante terão o mesmo tamanho e a mesma cor. Não é possível. Nós estamos dentro de uma estrutura chamada estrutura da realidade, que é, sim, fundamentalmente hierárquica. E isso, por mais que o diabo tente, não conseguirá mudar. Mas ele pode, pelo menos, convencer os seus de que é possível. E é por isso que o comunismo tem uma história gloriosa, entre aspas. Mais de 200 anos, pessoas no mundo inteiro se deixando convencer de que dá, sim, para fazer o paraíso na Terra. Só que não dá. Por isso, mais de 200 milhões de mortos para implantar a maravilha do paraíso na Terra, que nunca dá certo. O exemplo próximo a nós, o mais recente, é a Venezuela, um país totalmente miserável, cheio de pessoas morrendo de fome, sem perspectivas, sem medicamentos, sem futuro. Por quê? Porque lá atrás Hugo Chávez achou que poderia, sim, tomando conta de toda a realidade com mão de ferro, estabelecer o equilíbrio e a perfeição para a sociedade. Não deu. Não deu em Cuba, não deu na Coreia do Norte, não deu na antiga União Soviética, não deu na China, não deu no Camboja e não dará em lugar nenhum. Porque já dizia Margaret Thatcher, isso só dá certo enquanto alguém financia. Quando acaba o dinheiro, acaba o sonho da igualdade.
Pois é, mas não adianta. Não adianta, eles continuarão tentando, porque, na verdade, o projeto comunista é esse: caminhar, continuar, tentar. Ah, mas não vai dar certo, mas não é preciso dar certo. O que nós queremos é apenas continuar com esta ideia. E assim vamos criando um mundo novo, um mundo que superou o cristianismo, colocou no seu lugar uma casta de iluminados, e a imensa maioria da população trabalhará para mantê-la. Quando a população ficar muito grande e inútil, nós iremos simplesmente acabar com a pobreza. Quer dizer, acabar com o pobre, meu irmão. O segundo tópico: acabar com a fome, alcançar segurança alimentar e melhorar a nutrição. Bem, é um derivado do primeiro, portanto a resposta negativa para o primeiro serve para a segunda. 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos. Como é possível, cara pálida? É o mesmo, repito, que dizer agora, de hoje em diante, por decreto-lei, todo GNU terá o mesmo tamanho, a mesma força e a mesma resistência. Dá para fazer isso? Não dá. 4. Garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Isso aqui é o que estão tentando fazer. Todo mundo hoje pode ser doutor. Não precisa ler, não precisa escrever, não precisa saber nada. Basta aderir ao projeto. É assim que a coisa funciona. O nível de educação caiu no mundo todo e, não obstante, há milhões de pessoas hoje formadas, muito maior o número do que há 5 ou 10 anos atrás. Eu fui professor, eu vivi isso, não podia reprovar. Mas aquele sujeito que foi para a banca defender a sua monografia é semi-analfabeto, não conseguiu escrever um parágrafo, puxou tudo da internet. Como faço? Tenho que reprová-lo. Bem, se você reprová-lo, você será mandado embora. Eu tive um aluno, trabalhava numa pedreira, aqui pertinho, em São José das Palmeiras. Ele era funcionário público, trabalhava para a prefeitura numa pedreira quebrando pedras, mas tinha a carteirinha do partido. Não sabia ler e não sabia escrever. Pois eu participei desta sujeira. Eu tive de aprová-lo numa banca, uma monografia que evidentemente não tinha sido escrita por ele, mas porque ele fazia parte do partido e seria candidato a vereador logo ali na frente, precisava desse título. Não só para ser candidato, mas para melhorar os seus provimentos na prefeitura e aumentar assim a sua contribuição, o seu dízimo para o partido. Eu vivi isso, sou testemunha presencial dessa porca história. 5. Alcançar igualdade de gênero e tutelar todas as mulheres e meninas. Bem, eu não preciso comentar muito isso. Quem costuma frequentar o canal do Bernardo Kister sabe muito bem no que isso deu. 6. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água, ou seja, torná-la o bem mais precioso que existe, e sempre com aquela história que aconteceu com o petróleo, de que está prestes a acabar. Portanto, nem todo mundo terá direito a beber água na Agenda 2030 da ONU. Eles querem resolver o problema de todos, é verdade. Ou melhor, querem resolver o problema de uma minoria, eliminando todos os desnecessários. Tem muita gente aí que realmente não merece beber água, segundo a Agenda 2030. 7. Garantir acesso à energia barata, confiável e sustentável, como cara pálida. 8. Promover o crescimento econômico sustentável, como cara pálida. 9. Construir infraestrutura resiliente e promover a industrialização inclusiva, como cara pálida. 10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles, como cara pálida. 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes. Aqui está o motivo do porquê tanta gente sendo incentivada por George Soros a entrar na América, como foram incentivadas a entrar na Europa.
o termo inclusão. Sim, virou quase que uma palavra sagrada. Só que inclusão, nesse caso, quer dizer o seguinte: invasão para a mudança de registro de uma sociedade. Simples assim. Esse projeto foi levado a cabo e está em plena vigência. Mas quem está atrapalhando o tal projeto? Donald Trump. Bem, são 17 pontos, eu não preciso ir até o final, mas quero lembrar o seguinte: o LifeSite News trouxe agora a seguinte matéria: globalista ataca os Estados Unidos em conferência do Vaticano e considera Trump perigoso para o grande consenso mundial. Diz a nota: o globalista pró-aborto e cidadão dos Estados Unidos, Jeffrey Sachs, atacou os Estados Unidos em uma conferência do Vaticano em Roma, chamando a terra dos livres e do lar dos corajosos não apenas um problema, mas um perigo por sua oposição ao que ele chamou de grande consenso do mundo em questões econômicas e climáticas. Mas que consenso é esse? Eles fizeram esse documento com 17 pontos sem consultar ninguém. Consultaram apenas as famílias dinásticas e aqueles que estão a serviço da família dinástica. E, portanto, disseram: aqui há um consenso. O mundo está acabando, a água está faltando, o petróleo está causando as desgraças sociais e econômicas no mundo, portanto vamos mudar tudo. Chegou a hora de fazermos da Terra um verdadeiro paraíso. Que consenso houve se isso não foi discutido ou debatido, mas simplesmente implantado? Lembram aqui como o Brasil fez força para aderir imediatamente ao consenso da Agenda 2030 da ONU? 2016, o governador de Brasília recebeu o documento, os representantes da ONU, e disse: o Brasil está aderindo à Agenda 2030. Houve consenso? Não, não houve. Isso é simplesmente jogado goela abaixo de todo e qualquer cidadão que de repente passa a ser criminalizado até mesmo por beber um gole d'água. Pois é. Mas a matéria continua: Sachs atacou diretamente o presidente Donald Trump pelo nome, chamando-o de Donald Trump, nomeando-o, dizendo que o problema dos Estados Unidos se tornou um problema muito mais significativo com Donald Trump na presidência, e acrescentou que os Estados Unidos serão absolutamente perigosos para o grande consenso se Trump vencer a reeleição neste ano. A matéria é longa, mas já dá para ter uma ideia do que vem pela frente. Acabou o impeachment, um dos tantos rounds que ainda que Trump teve, mas outros haverão pela frente. Foi só mais um round. Sai Nancy Pelosi, entra o Vaticano com o globalista Sachs à cabeça. Legal? Gostou? Fico até envergonhado de pedir o seu like, porque essa é uma matéria muito sórdida, muito suja. Mas, enfim, eu estou aqui para passar essas informações, portanto, tenho que pedir, sim, o seu like. E lembrá-lo, você provavelmente não está mais inscrito neste canal. Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece no meu coração.